Bom dia a todos, meus irmãos. Na semana passada, nós começamos uma nova série de mensagens, de 5 mensagens sobre cosmovisão. Falamos da importância de nós pensarmos da maneira que as Escrituras definem o que é o que. Nessa sequência, nós temos 4 mensagens, e a próxima mensagem é o Roberto Covolan que vai falar para nós nessa manhã e nessa noite acerca da expressão, a visão que é passada na criação. Vários de vocês conhecem o Roberto, não só de viver entre nós, sua família entre nós, mas também porque ele já tem dado alguns cursos no nosso meio, muitos dos quais relacionando fé e ciência. O Roberto é também o presidente da ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então, entendemos que ele, na condição de físico, foi professor da Unicamp durante um bom tempo, e ainda que pudesse continuar trabalhando um pouco mais, fez a sua opção por trabalhar na ABC2. Então, Roberto, deixa eu orar com você, Deus te abençoe. Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra e aprender de Ti. Ser com o Roberto, que ele tenha toda a facilidade que vem de Ti, de colocar seu pensamento, sua ideia, a mensagem que vem da Tua Palavra para nós nessa manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, gente. Alegria estar com vocês, sobretudo depois que eu fui liberado pelo pastor de ter que vir aqui vestido de Batman. Então, isso já foi um grande alívio. E imaginava comigo que falar para a igreja toda reunida já é desafio suficiente. Então, fiquemos com isso por hora. Gente, o ponto inicial que eu gostaria de tratar com vocês nessa manhã tem a ver com a visão de mundo que, de certa forma, permeia a sociedade de hoje. E creio que a razão de eu ter sido convidado é que essa visão de mundo tem, em grande parte, a ver com a ciência. E eu me refiro ao fato de que, hoje em dia, a gente vive um mundo muito diferente do que foi no passado, onde existe uma predominância do secularismo. Então, uma questão importante que, inicialmente, eu gostaria de colocar é como é que a gente enxerga isso, ou as fontes disso. Mas antes de entrar no assunto propriamente, eu gostaria de trazer um pensamento aqui, atribuído a Agostinho, que vai ser útil para a gente ao longo dessa exposição. Esse pensamento pode ser resumido na seguinte frase: toda verdade é verdade de Deus. Muito provavelmente, Agostinho não formulou a frase, digamos, dessa maneira condensada, ela passou para a história dessa maneira. Alguns atribuem essa expressão, ao que ele disse na doutrina cristã, quando ele falou que todo bom e verdadeiro cristão deve perceber que a verdade pertence ao seu Senhor, onde quer que ela seja encontrada, reunindo-a e reconhecendo-a, mesmo na literatura pagã, mas rejeitando vaidades, etc. e tal. Enfim, ele está dizendo que você tem que passar um filtro nas coisas, mas aquilo que a gente pode entender como sendo verdade, isso só pode ter o suporte último em Deus. Portanto, toda a verdade é verdade de Deus. Esse pensamento atravessou os tempos e 1000 anos mais tarde a gente vai ver ele sendo repetido por Calvino. Calvino, num comentário sobre o versículo, sobre a carta de Tito, carta a Tito, ele diz: toda a verdade é verdade de Deus. E, consequentemente, se homens perversos disserem qualquer coisa que seja verdadeira e justa, não devemos rejeitá-la, porque veio de Deus. Esse pensamento, ele aponta, de alguma forma, para o fato de que há verdades absolutas e nós devemos buscá-las. E essas verdades absolutas pertencem a Deus. E no mundo de hoje isso é extremamente complicado, porque nós vivemos uma atmosfera permeada por relativismos, meia-verdades, fake news, e essa confusão toda que torna difícil
E, às vezes, as pessoas chegam a imaginar que, afinal, não existe verdade. Verdade é aquilo que cada um imagina que seja. Então, essa série a respeito de cosmovisão, eu creio que ela vem em boa hora, um momento bastante interessante para a gente refletir a respeito disso. Eu gostaria de tratar com vocês de alguns aspectos que afetam a nossa cosmovisão. Existe enfim, um número grande deles, um número infindável, mas eu gostaria de focalizar para nós aqui 3 aspectos que eu julgo importantes. Um aspecto que eu considero extremamente importante é o fato de que, sempre que nós tratamos com o mundo ao nosso redor, a gente tende, antes de tudo e antes de mais nada, a projetar a nossa visão pessoal sobre aquilo que constitui a realidade. Vejam, isso, em certa medida, é inevitável, porque, afinal de contas, a gente processa as coisas e o mundo e as informações ao nosso redor a partir daquilo que sabemos, daquilo que somos, daquilo que entendemos. Não obstante isso, esse aspecto de projeção pessoal acaba frequentemente deformando a nossa visão. Não é? Eu até, assim, como maneira de ilustrar isso, e aproveitando esse papo a respeito de super-heróis, trouxe aí a imagem da visão de raio-x do Superman. Né? Vocês sabem, tem um problema aí com a visão de raio-x do Superman, porque, curiosamente, não é? Enfim, as coisas não emitem raio-x, não é? As coisas não emitem raio-x assim à toa. Né? Para você ter raio-x, você precisa ter alguma coisa, um fenômeno muito bem específico que produza isso. Não é? Então, o que o Superman faz? Ele projeta raio-x com o seu olhar. Não é? E isso é curioso, porque essa imagem aí do Superman, não é? Quer dizer, assim, na verdade, essa ótica do raio-x do Superman é uma coisa meio complicada, não muito bem compreendida, mas acho que o objetivo não era, afinal, que isso, enfim, tivesse uma coerência completa. Né? Mas é curioso, porque isso, de certa forma, reflete a ideia que os gregos antigos tinham a respeito da visão, porque eles imaginavam exatamente isso, que a visão vinha de uma projeção de luz que a gente fazia com os olhos, de uma radiação. Então, a visão tinha a ver com algo que saía dos olhos. Enfim, eu só estou usando isso como uma imagem, não é, para ilustrar o fato de que, frequentemente, a gente processa as informações que chegam até nós, projetando a nossa visão sobre elas. Nós projetamos as nossas visões sobre elas. E veja, eu disse que, na verdade, isso, por um lado, é razoável, mas o ponto da razoabilidade vai ficando para trás quando a gente se deixa contaminar demais pela nossa soberba, autossuficiência e o fato de que a gente, de repente, imagina que sabe tudo a respeito de tudo. E isso acaba, invariavelmente, deformando as coisas. Não é? E hoje em dia, o Fernando acentuou isso na exposição dele da semana passada. Existe muito essa questão de as pessoas acreditarem naquilo que elas sentem. E isso é um fenômeno que atinge de uma maneira mais contundente os jovens nascidos, digamos, do 2000 para cá. Não é? Isso é uma coisa muito presente, um fenômeno que tem sido, inclusive, estudado a respeito de como esses jovens percebem o mundo, mas, de uma maneira geral, a sociedade se contamina por isso tudo. Eles tendem a imaginar de que verdade é aquilo que a pessoa sente. Não é? E isso é um problema quando a gente vai para as Escrituras. Não é? Enfim, não sou formado em teologia, nem em teologia bíblica e tal, mas sei o suficiente para dizer para vocês o seguinte: quando a gente estuda um texto bíblico, a gente tem que estar muito atento àquilo que o texto diz, o que o autor quis dizer, quais foram os elementos da cultura que ele utilizou para usar aquelas palavras, fazer um estudo que a gente costuma chamar de exegese, que é um estudo, uma interpretação detalhada e cuidadosa do texto. Mas, frequentemente, o que a gente vê é acontecer um outro fenômeno, que também tem um nome, é chamado de exegese, e é quando o leitor começa a introduzir os seus próprios pontos de vista naquilo que está sendo lido. Então, ele enxerga lá, no final das contas, aquilo que ele quer enxergar.
frequentemente eu acabei dando uma opinião negativa a respeito de um livro que estava sendo considerado para ser traduzido por uma editora importante no nosso país, e era um livro escrito por um físico que vem de uma família, enfim, de pastores e pregadores e missionários e tal, e, digamos, achei muito interessante a intenção dele de escrever para os jovens e usar uma linguagem mais facilmente acessível, mas ele deu uma opinião contrária, porque ele acabava, na minha opinião, colocando coisas demais lá que eram pensamentos dele, que não eram coisas que estavam escritas. Não é? Então, isso é um problema, a projeção das nossas ideias sobre aquilo que a gente precisa interpretar. Um outro problema que a gente tem nos dias de hoje é que a gente vive numa era de especialistas. Não é? Dificilmente alguém consegue, nos dias de hoje, ter domínio de diferentes campos. Eu sou formado em físico e tenho algum conhecimento da minha área ou das áreas às quais eu me dediquei, mas quem é de um ramo profissional, vocês todos acho que hão de concordar comigo, a gente conhece bastante bem da nossa especialidade, dos demais é difícil. Como é que a gente vai acessar um conhecimento tão profundo e especializado que existe hoje? Então, o que normalmente a gente faz é usar o melhor do nosso discernimento para escolher o especialista no qual nós vamos acreditar, no qual nós vamos depositar confiança. Não é? E isso é particularmente difícil nos dias de hoje, em que existe tanta informação circulando de tudo quanto é jeito. Não é? Isso também é uma grande dificuldade, porque, assim, no final das contas, né, quem é o especialista que a gente escolhe? Com base em quais critérios? Não é? E a credibilidade das fontes de informação que nós estamos acessando. Essas coisas todas contribuem em grande medida para a deformação. A gente tem que usar o melhor da nossa capacidade de discernimento para escolher onde é que a gente coloca a nossa confiança. E o terceiro ponto que eu queria focar com vocês, inicialmente, é essa questão própria que eu mencionei do secularismo, que é um problema que vem de longe, e uma questão resultante dela, que é o deísmo, e que, em minha opinião, contamina ainda hoje muito daquilo, ou da maneira como a gente olha para as coisas. Não é? Então, vocês vejam, essa ideia de secularismo, a expressão secularismo, vem da ideia de século querendo distinguir entre uma era temporal e o mundo eterno que virá. Então, o século diz ao mundo, ao presente momento. Não é? E olha só, quando a gente olha para a história da ciência, que tem já alguns séculos, e eu estou pensando na ciência moderna, não é? E você estuda isso, você vai compreender que a ciência moderna deve muito do seu surgimento à teologia cristã, em especial à teologia da criação. E é incrível como, assim, o surgimento da ciência na Europa Central, nos séculos XVI, XVII, tem muito a ver com aquela cultura, por assim dizer, saturada de conhecimento cristão. Não é? Ainda que alguém, eventualmente, não fosse um crente, mas, assim, a maneira de enxergar o mundo, a realidade, fazia com que, influenciou a maneira com que as ideias iniciais a respeito de ciência surgiram. Não é? E, hoje em dia, a gente acaba vendo um fenômeno oposto. Nós estamos contaminados por esse secularismo, por essa maneira de ver a realidade, que acaba se esquecendo da história. Porque, veja, quando você pensa em ciência e pensa nos instrumentos que foram desenvolvidos para analisar e conhecer o mundo físico, os fenômenos que são observados, não é? Surge ali o conceito de lei natural. E quando você vai olhar para a origem do conceito de lei natural, você vai ver que os filósofos e pesquisadores daquele início de ciência, eles pensavam em leis que foram geradas por Deus. Mas, atravessando o iluminismo, não é? Com toda essa ênfase no racionalismo, acabou se perdendo a origem do conceito
E hoje, a visão de que há, digamos, leis naturais e forças naturais autônomas que, digamos, coordenam, modelam e sustentam o universo, acabou tomando conta da sociedade. E, frequentemente, nós mesmos introjetamos esse conceito. Embora a gente conceitualmente e de boca, né, a gente possa verbalizar certas ideias, mas a maneira como a nossa cabeça funciona acaba sendo aquela de nós projetarmos esse naturalismo para a maneira como nós lemos as Escrituras. E a gente espera, quando a gente lê um texto das Escrituras, que ela nos dê respostas, como essas que nós estamos acostumados a ouvir quando a gente trata de ciência. Isso é um problema. Não é? A questão do natural versus o sobrenatural é algo que tem que ser lidado com uma certa cautela. Não é? Eu vou dizer uma coisa aqui, mas antes eu queria chamar a atenção para uma possível confusão que pode surgir, eu quero desfazer desde já. Enfim, existe uma linha de pensar, a teologia cristã, liberalismo teológico, não é? Que frequentemente, acho que uma marca dessa maneira de pensar é aquela de negar a existência de fenômenos sobrenaturais, ou de intervenções sobrenaturais da parte de Deus. Não é? E de que Deus tenha feito coisas que não estão ao alcance da nossa compreensão. E nessa linha de pensamento, muitas coisas são negadas, por exemplo, a ressurreição de Cristo. Não é? Por quê? Porque todas as coisas têm que ter algum tipo de explicação natural. Não é? Então, vejam, eu vou dizer uma coisa aqui, mas não é na linha de oferecer uma sanção positiva para essa maneira de pensar, não. É o contrário. Veja, nós precisamos tomar cuidado com a visão de natural e sobrenatural, porque essa não é a visão do autor bíblico, ou dos autores bíblicos. Os autores bíblicos não olham para a natureza dessa maneira, não fazem essa divisão. Por quê? Porque tudo provém de Deus, todo o tempo. Essa visão de natural e sobrenatural, muitas vezes, faz com que a gente atribua um peso à natureza como se ela tivesse autonomia, como se ela existisse por si só. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas ideias, que muitas vezes acabam deturpando a nossa maneira de encarar as próprias Escrituras. Não é? Eu me surpreendi muito quando, uma vez, conversando com um colega que é cientista e defensor ferrenho do design inteligente, e aqui não vai nenhuma crítica ao design inteligente e nem nenhum apoio, eu só vou dizer esse fato. Eu fiquei muito surpreendido com a maneira como ele argumentou, dizendo o seguinte: olha, no final das contas, a coisa se resume no seguinte: ou a natureza dá conta dos fatos todos e fenômenos que nós estamos analisando, ou então foi Deus que foi lá e fez aquilo acontecer. Não é? E eu fiquei muito surpreso com isso. Por quê? Porque ele acaba trazendo a agência de Deus, a ação divina, e colocando como se estivesse em competição com as forças da natureza, em pé de igualdade com as forças da natureza. E concedendo à natureza uma espécie de autonomia. Então, ou são as forças naturais, ou é Deus. Como assim, meu irmão? Como assim, meu irmão? Isso é deísmo, com D de dado. Não é? No final das contas, é aquela ideia de imaginar que, tudo bem, existia um Deus, mas que deu um pontapé inicial nas coisas e se ausentou do mundo. E agora, aquele mundo que Deus criou prossegue por si mesmo. Então, meus queridos, eu acho que existem uma série de aspectos que têm a ver com a nossa cultura, predominantes na nossa cultura hoje, e que acabam contaminando a maneira como a gente lê as Escrituras. Não é? O secularismo, não é, que toma conta da sociedade, acaba sendo exemplo disso. Bem, então, essas são algumas ideias iniciais que eu queria colocar para vocês, e queria entrar agora justamente no nosso tema central da criação. Não é? E queria colocar para vocês
e vocês podem examinar-se a si mesmos, não é? Se eu fizesse uma pergunta, você não precisa responder, você pode responder para si mesmo. Se eu fizesse uma pergunta, seguinte: quando você lê os capítulos iniciais de Gênesis, Gênesis 1, Gênesis 2 e por aí vai, a pergunta é a seguinte: do que é que Gênesis 1 a 3 trata? Qual é o assunto que é tratado ali? Sem fazer estatística, então isso é, quem sabe, preconceito meu, mas eu acho assim que a maior parte das pessoas tende a dizer que trataria o quê? Da criação, das coisas que foram criadas, da luz, do firmamento, dos luminares, da terra, da separação, enfim, da terra, das águas, e toda aquela sequência que a gente vai observando. Pois eu quero dizer para você que não é esse o tema central. Não é esse o tema central. Qual é o tema central, então? É Deus. Gênesis 1, 2, 3, e, aliás, a Bíblia toda trata do quê? De Deus. É de Deus que ele está falando. Não é de outra coisa. Então, nós temos que... É evidente que a criação, as coisas todas que são criadas, elas são mencionadas, são ditas, não é? E aí você vê qual é o aspecto de Deus que está sendo revelado aí. O fato de ele ser o sustentáculo primeiro e último de todas as coisas, não é? Então, a gente vê lá os primeiros versículos de Gênesis, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, disse Deus: haja luz, e houve luz. Bem, eu acho que todo mundo, de uma forma ou de outra, tem em mente, não é, aquela sequência de eventos que vão se dando, mas perceba, Deus é apresentado com toda a sua autoridade, chamando à existência coisas inexistentes. Coisas inexistentes. Não é? Vem daí o nosso conceito de criação a partir do nada, creatio ex nihilo, e que é a ideia que atravessa toda a Bíblia. Ela repercute, não é, em todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E não vou passar por todas as passagens aqui, porque, na verdade, são inúmeras, não é? Mas apenas para citar, por exemplo, em Salmo 33, em 2 versículos, o salmista diz: os céus, por sua palavra, a palavra de Deus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, veja, nós nos constatamos como existentes. Pessoas que existem e existem no universo extremamente complexo. Não é? E vejam, tudo isso só pôde vir à existência porque Deus quis e porque Deus continua sustentando essa existência. Se a palavra de Deus não sustentasse a existência, tudo deixaria de existir. Então, essa noção do Deus criador e sustentador de toda a realidade, que surge aí a partir de Gênesis, não é? Tem que ser visto como uma espécie de revolução teológica acontecendo no momento em que os autores colocavam essas palavras, porque se a gente imagina qual era a atmosfera, qual era a cultura, como é que aquelas pessoas viam o mundo no qual essa visão surgiu e ganhou forma escrita, não é? Era uma visão totalmente diferente, ou seja, as pessoas atribuíam divindades a fenômenos naturais, não é? Tinham lá as suas estátuas e imagens como deuses, e
deuses para tudo quanto era coisa, e no entanto, o autor de Gênesis vai dizer que tudo o que existia veio a existir porque Deus chamou a existência. Ou seja, Deus é totalmente distinto da criação e de fenômenos naturais. Esse conceito do Deus criador e sustentador atravessa as Escrituras e atinge, obviamente, o Novo Testamento, e a gente vê lá em Hebreus 11:13, por exemplo, o autor dizer: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, a palavra de Deus é o autor e sustentador de todas as coisas. Eu, às vezes, gosto de usar o pensamento aqui de um teólogo ortodoxo, por algumas razões nem tão bem visto pelos evangélicos, mas eu gosto dessa síntese que ele faz, que, enfim, poderia ser escrito também de outras maneiras, mas ele diz: Deus é a plenitude infinita do ser, onipotente, onipresente e onisciente, de quem vêm todas as coisas e de quem dependem todas as coisas a cada momento da sua existência, sem o qual nada poderia existir. Meus queridos, Deus é a fonte originária e sustentáculo de tudo o que é, de tudo o que existe. E veja quão felizes e bem-aventurados nós somos, por nós olharmos esse universo como um todo, vendo as coisas incríveis que a gente vê e fica sabendo a respeito dele, e também com as coisas com as quais nós nos surpreendemos na nossa vida, na nossa existência, enfim, os dramas que a gente enfrenta, a realidade que nos cerca, não é? E, de repente, a gente parar um momento e falar: tem um sol lá fora, nós estamos aqui, eu penso, eu existo, e tudo isso repousa em Deus. Tudo isso repousa em Deus. Um Deus que, não obstante a nossa incapacidade de pensar a respeito dele, de verbalizar a respeito de quem ele é, não obstante isso, ele nos ama. Nos ama. Aquilo que sustenta tudo, aquilo que nós conseguimos enxergar e tudo que vai mais além, ele nos ama. Ele ama você, meu irmão, minha irmã, a cada um de nós, o sustentáculo de tudo. Toda a criação é a criação de Deus, não é? E frequentemente, nós nos concentramos nesse aspecto da origem temporal, da qual Gênesis trata, não é? Mas é importante a gente compreender essa ideia, não é? De que Deus é o sustentáculo de tudo aquilo que há, todo o tempo, em todo momento, e tem domínio sobre todas as coisas. Nada acontece fora do domínio de Deus. Nada acontece. Bom, e a criação? Queria entrar na parte seguinte. Daqui a pouco vocês vão entender esse texto, esse título, talvez um pouco estranho, não é? Mas, queridos, eu queria dizer para vocês o seguinte: não quero aproveitar esse tempo aqui, aliás, o tempo nem é tão longo assim, para discutir minudências a respeito do relacionamento da criação e ciência e de maneira como a gente vê hoje, não é? Eu até, se me for permitido, fazer uma pequena propaganda aqui, um pequeno merchan. Tem um livro aí que está para ser publicado pela editora Thomas Nelson Brasil, A Origem, e ele trata de 4 visões cristãs sobre a origem: criacionismo da Terra Jovem, criacionismo progressivo da Terra Antiga, criação evolucionária e design inteligente. Esse livro, não é? Tive a satisfação de trabalhar na tradução dele, e posso garantir a vocês
que é um material de referência fundamental para a gente entender as principais vertentes de pensamento que existe hoje no mundo cristão a respeito de como relacionar essas questões da ciência com a visão cristã, não é? Existem visões diferentes, há visões diferentes, não é? Mas não é esse o assunto que eu queria abordar. Aliás, queria também, fazendo um outro merchan aqui, dizer para vocês que nos meses de agosto e setembro, a gente vai ter uma escola bíblica e nós vamos abordar na escola bíblica esses assuntos. E aí, quem estiver interessado pode comparecer, não é? E acompanhar, então, uma discussão mais detalhada sobre esses assuntos, né? Mas algumas coisas que eu queria dizer a respeito da relação entre criação e ciência exigem que eu, de certa forma, tome uma posição ou, digamos, escolha um especialista, não é? Então, eu escolhi um especialista para tratar desse assunto, não é? Que é o Dr. Bruce Waltke, uma autoridade no Antigo Testamento, não é? E eu segui um pouco o pensamento dele, não é? Bruce Waltke, hoje em dia, deve estar perto dos seus 90 anos, não é? Mas, no seu comentário monumental a respeito de Gênesis, tratando da questão de criação e ciência, ele diz o seguinte: como um relato que descreve sistemas de suporte à vida, corpos celestes, espécies de flora e fauna e outros elementos naturais da Terra, o relato da criação tem uma dimensão científica. Mas o relato de Gênesis tem nítidas diferenças em relação a um documento científico. Então, aí ele destaca alguns pontos, não é? Então, um ponto primeiro que ele destaca é o seguinte: Gênesis e ciência discutem assuntos essencialmente diferentes. Vejam, conforme eu já disse, o assunto fundamental de Gênesis é Deus. Quem Ele é, quem Ele fez, o que Ele fez, qual é o propósito da sua criação, não é? Gênesis não está interessado em descrever forças da natureza, mecanismos que estejam acontecendo, a maneira, os detalhes de como isso se deu, não é? Não é isso que está interessado. Por outro lado, a ciência não tem como alcançar a transcendência de Deus, não é? Já usei aqui em salas de aula o pensamento que é o seguinte, resumido numa frase, que é a seguinte: cosmologia não é ontologia. Existir não é um fenômeno natural. Uma vez que as coisas existam, em cima das coisas existentes, você pode fazer ciência. Mas a origem das coisas, o que justifica que exista algo ao invés de coisa alguma, não é alcance da ciência. Por definição, a ciência não alcança isso. Então, frequentemente, nós estamos estudando a ciência, estudamos lá, por exemplo, Big Bang, e a gente, ou eventualmente alguém pode dizer: então, esse é o jeito que Deus criou. Eu não diria isso. Eu não diria isso. E olha, um autor fundamental da teoria do Big Bang, Georges Lemaitre, que era padre, ele censurou um papa, porque o papa disse isso. Quer dizer assim, a gente não tem documentos que explicitem isso, mas, enfim, assunto aí de escola bíblica, mas quando foi detectada a radiação cósmica de fundo, que era um dado e continua sendo fundamental para, digamos, corroborar o Big Bang, quando isso aconteceu, um papa, acho que Pio XII, veio a público dizer que, enfim, a ciência estava aprovando, não é, a criação de Deus e tal. E Lemaitre, que era um dos autores dessa teoria, ficou muito bravo com isso. E ele, que era uma pessoa afável, ficou muito bravo com isso. E tentou conseguir uma entrevista com o Papa. Não sei o que eles disseram, ninguém sabe exatamente, porque, enfim, a audiência foi particular, não foi pública. Mas, logo depois disso, esse Papa teve uma audiência com astrônomos, com cientistas, e ele não fez sequer referência àquilo que ele havia dito antes, muito estranhamente. Mas acho que esclarece, acho que ele aprendeu que ele não deve, assim, facilmente misturar uma coisa com outra. Então, vamos compreender.
é possível que o universo tenha começado na forma de uma expansão? Os dados hoje em dia mostram que, muito provavelmente, sim. Mas, gente, a criação de Deus está em outra esfera. Isso seria, digamos, um resultado visível, palpável, dos atos de Deus. Mas os atos de Deus estão em outra esfera, que a ciência não alcança. Sempre haverá um gap, digamos assim, uma separação, um abismo entre uma coisa e outra que jamais será preenchido pela ciência. Jamais será. Então, Gênesis e ciência discutem assuntos diferentes. O segundo ponto é que eles usam linguagens totalmente diferentes, tá certo? Gênesis está preocupado com as causas últimas das coisas, não é? E a ciência, frequentemente, procede por aproximações. Procede por aproximações. Eu sou físico, trabalhei a vida inteira com isso, e todo mundo que teve uma experiência nessa área sabe que o que frequentemente a gente faz para descrever os fenômenos são achar a aproximação que mais consegue descrever para aquilo. A gente sabe que a gente jamais chega naquilo que realmente é. Uma vez eu cogitei de criar um blog a respeito de fé e ciência. E eu cheguei ao ponto de inventar um título para o blog. Mas parou no título, porque, enfim, tem tantas coisas para fazer na vida que você tem que escolher umas e deixar outras de lado. Mas o título que eu tinha pensado era Reflexões Assintóticas. Você fala, nossa, olha que título interessante, né? Então, você vai falar de fé e ciência, supostamente você tem que ter um título inteligente, ou supostamente inteligente, tá certo? Mas a ideia de assíntota é aquela ideia assim, de que você sempre tende a alguma coisa, mas nunca chega lá. Então, eu entendo assim a ciência. A ciência tende a chegar à verdade, mas ela nunca chega, ela é sempre uma aproximação. Gênesis não trata disso. Gênesis trata daquilo que é. E os propósitos de Gênesis da ciência também diferem, tá certo? As narrativas são totalmente diferentes, né? E a ciência não tem o que dizer a respeito de propósito. Uma das coisas que vieram com a Revolução Científica foi a eliminação daquilo que em filosofia é chamado de teleologia. Não teologia, mas teleologia, que é o estudo da finalidade das coisas, qual é o propósito, para onde as coisas vão. E a ciência evoluiu nos últimos 150, 200 anos aí, ao ponto de achar o seguinte, que não há propósito em coisa alguma. Não é? Por que a ciência, ou, digamos, os naturalistas, interpretam a ciência dessa maneira? Eles interpretam a ciência dessa maneira porque é o seguinte, se você achar que existe propósito nas coisas, aí você tem que responder a pergunta seguinte. A pergunta seguinte é a seguinte, quem foi que colocou esse propósito lá? Há intencionalidade nos processos naturais? Ok. Sim. Sim. Intenção de quem? Percebe? Então, você tem que varrer, se você quer ser um adepto do naturalismo, você tem que varrer do campo das suas considerações a possibilidade de que haja propósito, de que haja intenção, de que haja qualquer coisa dessa no campo da ciência. Mas, diferentemente da ciência, Gênesis trata justamente disso, dos propósitos de Deus. Deus quis que o mundo existisse da forma como ele existe. E, por fim, queria dizer o seguinte, que, sendo dirigidos a diferentes comunidades, Gênesis e a ciência demandam meios distintos de validação. A ciência requer uma validação empírica, não é? E as Escrituras dependem do testemunho do Espírito Santo no nosso coração, que revela essas verdades espiritualmente. As Escrituras, está certo, dão testemunha dela, mas a maneira como nós nos convencemos é pela ação do Espírito de Deus. Não é? Então, eu queria, assim, sobre esse assunto, colocar a minha visão pessoal, respeito opiniões em contrário, mas a minha visão pessoal é que a gente tem que tomar muito cuidado com a relação de textos bíblicos e o que diz a ciência, porque, pessoalmente, eu acho que eles devem ser mantidos nos seus devidos campos. Isso não significa
que não possa haver, eventualmente, descobertas pontuais no campo da ciência, da história, da arqueologia e outras ciências, no campo da linguística, que vão corroborar coisas da ciência, coisas das Escrituras. Mas isso de buscar intencionalmente estabelecer uma correlação, e às vezes uma correlação estreita, entre Gênesis e a criação e modelos cosmológicos, não é muito do meu agrado. Tem pessoas muito respeitáveis que fazem isso, fazem muito bem feito, eu admiro o trabalho delas, mas não concordo. Não concordo, não é a minha visão. Então, por exemplo, gostaria aqui de chamar a visão de algumas personalidades importantes. Por exemplo, Billy Graham disse o seguinte, numa de suas entrevistas a David Frost: eu não acho que exista conflito entre a ciência de hoje e as Escrituras. Creio que as Escrituras foram mal interpretadas muitas vezes e que nós tentamos fazer as Escrituras dizerem coisas que elas não queriam dizer. Penso que cometemos um erro ao pensar que a Bíblia é um livro científico. A Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia é um livro de redenção. Não é? John Stott vai falar a mesma coisa, vai dizer, Deus nunca teve intenção que a Bíblia fosse um texto científico. Não é? E por que isso é um problema? Um biblista da nossa atualidade, John Walton, vai dizer, se Deus tivesse alinhado a revelação a uma ciência em particular, ela teria sido incompreensível para as pessoas que viveram antes do tempo daquela ciência e seria obsoleta para aqueles que viveram após aquele período. Se é para concordar revelação com ciência, com qual ciência nós vamos fazer a concordar? Com a ciência de agora? Mas e se alguém tivesse feito isso no passado? Qual teria sido a validade disso? E como é que será no século 22 e assim por diante? Gente, então, a minha opinião também vai na direção dessas pessoas que eu acabei de citar, tá certo? E acho que a colocação do Bruce Waltke é perfeita, não é? Acho que o relato da criação tem uma dimensão científica, toca em aspectos científicos, mas nós temos que tomar muito cuidado como a gente relaciona isso, não é? Bem, do que é que trata Gênesis, então? Do que é que trata Gênesis, afinal? Não é? A gente vê, muitas vezes, não é, algumas descrições de como possivelmente teria sido a cosmovisão daquelas pessoas, né, ou a visão do mundo, do cosmos, que elas tinham naquela época, tá certo? Eu não sei, não vou discutir isso, acho que isso é, digamos, plausível, não é? Isso que vocês estão vendo aí no telão, como maneiras como tentaram representar aquilo que se depreende do texto bíblico, isso pode ser uma visão plausível, mas eu não acho que é disso que as Escrituras tratam, que elas tentam transmitir na sua intenção primeira, não é? Então, uma ideia que eu acho que convém trazer aqui para essas preleções é a seguinte. Veja, discutir Gênesis é sempre difícil, porque é um texto antigo, complexo, e ele admite diferentes camadas de significado. E é difícil explorar todos eles. Não é? Então, uma ideia que eu gostaria de trazer aqui, de um teólogo, de um cientista, é a ideia de que Gênesis, no final das contas, ele próprio é uma declaração de cosmovisão. Não é? Então, Gênesis 1 e 2 juntos constituem uma declaração de visão de mundo do antigo povo hebreu. Não é? E eles estão colocados lá no início das Escrituras, e, olha, gostaria de dar esse testemunho para vocês, eu muitas vezes me surpreendo. Não é? Eu, às vezes, penso assim, se esses livros tivessem sido obra de ficção, o autor é genial. Na verdade, é mais que genial, tá certo? Mas o autor teria sido genial. Por quê? Porque ele coloca no início justamente os problemas cruciais que, se a gente viver o suficiente e consegue perceber com sinceridade a vida de uma maneira, digamos, honesta, a gente vai entender que aqueles problemas que a gente vê tratados ali são os nossos problemas. Não é? A gente vai ver isso nas próximas semanas. São os nossos problemas. Não é? E eles estão lá. Não é? Eu estou vendo aqui que eu tenho pouco tempo para explorar totalmente essa ideia,
de Gênesis como uma declaração de cosmovisão, não é? Mas eu gostaria de me fixar aqui no fato de que, além da criação de tudo aquilo que está dentro do mundo, como ponto alto da criação, nós vemos a criação do ser humano. Lá em Gênesis 1, 26, a gente vai ver o relato em que é dito: e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as águas do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E segue em Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa descrição vai ganhar, digamos, uma forma detalhada em Gênesis 2, mas um aspecto fundamental que eu gostaria de realçar com vocês aqui é o fato de que Deus criou o ser humano de maneira especial e à sua imagem. Não é? Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Gente, olha só, o fato de a gente olhar para o mundo, perceber como o mundo é constituído, o fato de nós nos reconhecermos, por exemplo, como animais, não é? Nós guardamos semelhanças, não é, com os animais que nós vemos soltos por aí, na sua forma corpórea. Tem, enfim, claro, muitas distinções, mas tem muitas semelhanças. 2 olhos, 2 orelhas, né, uma boca, etc. e tal. Enfim, estou falando corporalmente, mas assim, em todos nos processos biológicos, fisiológicos, não é, há uma semelhança muito grande, tanto que, digamos, muito da pesquisa em medicina é feita com modelos animais, né, procuram compreender os mecanismos de doença, estudando essas doenças em animais, não é? Por quê? Porque a fisiologia, guardadas as diferenças, é muito semelhante, não é? Então, nós percebemos isso, mas, por outro lado, nós percebemos o óbvio também, que nós somos muito diferentes deles. Somos muito diferentes deles. Não é? Bom, é porque, então, nos caminhos da evolução, então, o ser humano, isso e tal, enfim, a ciência tenta seguir os seus caminhos para tentar explicar essa diferenciação. Mas um fato fundamental e que nós temos revelado aqui nas Escrituras já é o seguinte: a maneira como nós fomos criados é diferente. E, diferentemente de todo o outro mundo criado, de todas as circunstâncias outras, não é? O ser humano foi criado à imagem de Deus. Então, aí a gente começa a compreender por que é que nós temos, por exemplo, nós somos dotados de razão, de emoção e de capacidades, inclusive a capacidade de fazer ciência e entender, pelo menos parcialmente, como esse mundo criado funciona. Não é? Então, nós somos seres diferentes, criados especialmente por Deus, e que apresentamos, não é, reflexos da sua imagem. Não é? E Deus os criou, não é, homem e mulher. Né? Homem e mulher os criou. Essa declaração, ela precisa ser compreendida, na minha opinião, além do nível biológico, do nível meramente biológico. Há uma declaração aqui de que masculino e feminino são entidades, são aspectos fundamentais da natureza criada. Não é? Ou seja, conferindo a eles, de novo, para usar uma expressão aí da filosofia, conferindo a eles um caráter ontológico, ou seja, na natureza desse ser humano criado está impresso uma marca ou outra marca, que é esta natureza, homem ou mulher. E, enfim, eu não sou a pessoa melhor preparada para falar sobre isso, mas me parece que, muitas vezes, quando a gente interfere com esses aspectos fundamentais da maneira como Deus criou, a gente gera problemas, e problemas sérios, que é isso que nós temos visto acontecer aí na cultura que nos permeia, tá certo? Eu queria falar um pouquinho de ciência e queria dizer para vocês o seguinte. Tempos atrás,
eu escrevi um artigo, e aí eu dei um título para esse artigo meio abusado. Chamei o artigo de Os 3 Big Bangs. Enfim, por que eu dei esse nome? E aí você de repente vai pensar, mas, cara, um Big Bang já era complicado para mim. Assim, meio com 3 Big Bangs, que história é essa dos 3 Big Bangs? Né? É um pouco da maneira como eu vejo a ciência e essa descrição que nos é oferecida do mundo criado. A gente sabe bastante coisas a respeito do mundo criado, graças a Deus. E graças ao fato de que Deus nos deu racionalidade para poder inquirir sobre esse mundo. Mas tem 3 pontos e 3 singularidades fundamentais: a origem do universo, a origem da vida e a origem da consciência. A origem do universo tem a ver com esse aspecto que eu já apontei para vocês. Ainda que a gente possa, com essas teorias fantásticas e com esses instrumentos de observação fantásticos, ainda agora a gente viu aí, algumas semanas atrás, a primeira imagem, não é, captada diretamente de um buraco negro, e aí foi um espanto, mas o buraco negro não é um negócio que a gente não teria como ver, não é? E aí tem todas as explicações, por que é que parte da luz que circunda chega até nós, é possível ver. Então, vocês vejam, são coisas que surgiram para nós como conhecimento, como possibilidades, 100 anos atrás, e agora estão sendo comprovadas. Agora, não é? Mas, por mais que nós recuemos, vai chegar aquele momento crucial do início de tudo que não haverá como explicar. Não é? É muito curioso e muito, diria eu, sintomático que as teorias que conseguem descrever mais perfeitamente esse início do universo são aquelas que descrevem não só como as coisas surgiram, mas também como o espaço-tempo surgiu. Como o espaço-tempo surgiu. Ou seja, essa ideia de uma explosão que está acontecendo num espaço existente, essa ideia é equivocada. Aliás, o próprio título, Teoria do Big Bang, é um título equivocado e criado para fazer graça com a ideia do universo em expansão. Mas, enfim, aquilo que a própria teoria diz para a gente é o seguinte: antes desse evento inicial, não existia nada, nem espaço-tempo. Não é? Aí você vai perguntar, mas o que é que existia então? Eu sei lá. Ninguém sabe. Ninguém tem ideia. Não é? Quando vocês veem certos livros aí de alguns cosmólogos aí popstar que falam a respeito da criação espontânea a partir do nada, não é? Cara, eles estão tentando enganar a gente, porque assim, se você for olhar a teoria, você vai ver que eles têm muitos pressupostos e tem que existir coisas. Não é criação espontânea. O nada deles é muita coisa. Tem muita coisa lá no nada deles. Não é? Então, essa é uma singularidade fundamental, o início de todas as coisas. E se alguém disser para mim que sabe o que era o nada, eu me reservo o direito de desconfiar um pouco das capacidades cognitivas e do estado psicológico dessa pessoa. A gente não é feito para pensar no nada, a gente pensa coisas existentes. Não é? O segundo ponto é a origem da vida. Não é? A origem da vida, as pessoas têm tentado, ao longo dos últimos séculos, aí, das últimas décadas, sobretudo, tentar fazer, enfim, alguma forma elementar de vida surgir a partir de substâncias inorgânicas, mas fracasso total até o momento. E a questão da origem da consciência, que é o seguinte: como é que nós temos uma mente? Não é? Como é que nós temos uma mente? Como é que nós possuímos um intelecto? Como é que tudo isso que a gente percebe como sendo o mundo físico, cuja natureza material nós temos conhecimento e sabemos lidar e sabemos compreender e tal, como é que tudo isso compõe o que nós somos e gera em nós uma expressão subjetiva que é a nossa mente, que é a nossa consciência? Como é que a gente absorve a luz, por exemplo, tá certo? Que são entes físicos e transforma isso numa sensação, numa imagem que é própria de cada um. Como é que isso acontece? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não é? Então, gente, eu acho que a ciência continua evoluindo, mas tem esses 3 aspectos fundamentais aí que são muito difíceis de a gente tentar
explicar, e não sei se algum dia vai ser explicado. Eu gostaria de caminhando para o final dessa exposição, dizer para vocês o seguinte: as Escrituras revelam para a gente um Deus criador, sustentador de todas as coisas, mas elas revelam também o seguinte: há um Senhor nessa criação. Não é? O prólogo do Evangelho de João vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. A centralidade do Senhor Jesus na criação, não é? E o que é que significa a encarnação de Jesus? O fato de que Ele veio e assumiu esse mundo criado, fisicamente, não é? É um grande mistério que nós estamos longe de desvendar. Por isso nós precisamos das Escrituras, para que nós tenhamos essa revelação que permite a gente compreender algo do que é esse mundo no qual nós estamos envolvidos e para onde isso vai, não é? Eu quero dizer para vocês o seguinte: nos últimos anos, tem uma passagem de Colossenses, capítulo 1, nos versículos 15 a 17, que tem me marcado profundamente, que é o fato, lá em 15, 17, ele diz, a respeito de Jesus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, e segue. E depois ele diz: tudo foi criado por meio dele e para Ele. Para Ele. Então, a criação, meus queridos, está centrada no Senhor Jesus. A resposta de quem nós somos, para o que existimos, não é? E para onde nós vamos, está centrada no Senhor Jesus. Está centrada no Senhor Jesus. A primeira vez que eu me deparei com aquela declaração do Concílio de Calcedônia, em que diz que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Gente, não posso descrever em vocês a impressão que isso causou em mim. Enfim, quando você se depara com essas coisas, é que você compreende que Deus é Deus. E que a realidade de Deus permeia e sustenta tudo o que há. E nós não podemos viver ausentes disso. Por último, eu queria dizer o seguinte. Jesus, numa passagem célebre de Mateus 6, ele, falando a respeito da confiança que nós temos que depositar em Deus, ele diz: observem as aves do céu, olhai os lírios do campo. Eu acho interessante, porque lá em Gênesis também, no início de Gênesis, não é, Deus disse: haja luz, houve luz, e aí é dito, e Deus viu que a luz era boa. Cara, é muito interessante isso de dizer que Deus viu. Deus viu. Enfim, haveria muito o que dizer a respeito do que significa o fato de ela ser boa. Não é meramente boa num sentido funcional, tem muito sentido por trás disso. Mas eu quero me fixar nessa ideia aqui de que Deus viu. E que Jesus, ainda que a intenção de Jesus lá em Mateus seja apontar para outros aspectos, a confiança que nós devemos ter na providência de Deus, mas ele diz: olhai os lírios do campo. Então, isso sugere para mim o fato de que Deus viu, isso é repetido durante Gênesis várias vezes, Deus viu que era bom. Deus olha, aprecia, Deus mesmo contempla a sua criação. E aprecia a sua criação. Deus mesmo. E ainda que a intenção de Jesus
fosse focalizada em um outro aspecto da nossa relação com Deus, quando ele diz olhar os lírios do campo, eu posso depreender que ele também está dizendo o seguinte: vocês não estão olhando as coisas direito, prestem atenção, olha para as coisas, abre os seus olhos, tem o sol lá fora, existe uma natureza funcionando com forças que desconhecemos, não só como elas funcionam, mas como elas vieram a ser. Existe um poder enorme por trás dessas coisas, como é que a gente não enxerga? Uma das coisas que me atingem muito lá em Romanos 1, quando Paulo faz aquela severa demonstração às pessoas, é que eles dizem que o eterno poder de Deus, a sua natureza divina, eram vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas. E ele diz que tais homens são indesculpáveis. E depois ele diz, por quê? Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças. Veja, ele não trata do assunto das pessoas não saberem quem é Deus, porque isso ele diz, vocês têm motivos mais do que suficiente para reconhecer que Deus existe. Mas a questão é que, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então, meus queridos, eu acho que esse é um aspecto fundamental da nossa cosmovisão que não pode estar ausente, tá certo? Existe um Deus criador, sustentador, que domina toda essa realidade e Ele está presente em todo momento, em todo tempo. Ele é o sustentáculo de tudo que há, em todo momento, em todo tempo, e a Ele devemos glorificar e render graças. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã radiante de domingo, Senhor. Te agradecemos pelo mundo criado, Senhor, por todas as coisas magníficas, fantásticas, Senhor, que nós podemos, Senhor, alcançar com o raciocínio, com as capacidades que o Senhor mesmo nos dotou, fazendo de nós, Senhor, criaturas privilegiadas, Senhor, que podem te conhecer e te reconhecer, Senhor, em todas as coisas. Dá-nos, Senhor, discernimento, dá-nos, Senhor, capacidade de apreciar, Senhor, a Tua criação maravilhosa, Senhor, da maneira como o Senhor a viu e da maneira como o Senhor a apreciou, Senhor. Dá-nos esse discernimento e permite, Senhor, que saibamos te louvar e te colocar, Senhor, como Deus soberano sobre todas as coisas, que é quem Tu és, Senhor, desde agora e para sempre. Amém.